Mais uma vez, meus irmãos e amigos, nós queremos estar trazendo uma palavra para vocês nesse momento que é uma palavra muito interessante e muito importante, porque o tema dela é Deus se lembra do seu povo. Então nós vamos ver algumas passagens que vai mostrar como Deus está sempre lembrando do seu povo. Porque Deus não é como o homem que esquece das coisas, Deus está sempre lembrando. E o texto básico que nós vamos estar apresentando para esse tema está lá em Êxodo, capítulo 3, os versos 7 e 8. Êxodo 3, os versos 7 e 8, que diz o seguinte: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, esse é o texto que nós vamos estar trabalhando com vocês. E eu gostaria que vocês estivessem atentos, né, porque Deus vai falar conosco através dessa palavra. E é importante que nós estejamos atentos ao que Deus vai nos falar através dessa mensagem que nós vamos estar proferindo. Então, vamos voltar ao texto. Veja bem, aqui como Deus fala ali através de Moisés, que foi Moisés quem escreveu o Êxodo. Então, Moisés, escrevendo esse livro, Deus orienta Moisés dessa seguinte forma: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. Então Deus estava atento, vendo tudo o que estava acontecendo com o povo ali no Egito. Então, irmãos, se você prestar atenção na expressão de Deus, nesse verso 7, como ele diz, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Então Deus está presente na vida daquele povo. Deus não se afastou daquele povo. Então ele percebeu ali como eles estavam sofrendo. E aí no verso 8 nós vemos, né, que Deus então toma a iniciativa de descer para livrá-los, né? Então este verso 7 deixa bem claro que Deus nunca esquecia do seu povo. Deus não só se lembra, mas age no momento certo. Então presta atenção, após 400 anos de cativeiro, afastado de Deus, Deus se lembra deles. Porque quando eles estavam ali no cativeiro, no Egito, então eles estavam cultuando outros deuses. Eles não estavam cultuando o Deus verdadeiro. É tanto que quando Moisés chegou lá para tirá-los de lá, eles não aceitou a palavra de Moisés. Quem é eu sou? Porque Deus mandou Moisés falar. Quando eles te perguntar quem te mandou, tu diz eu sou. Quer dizer, eu sou é Deus. E eles não acreditavam na palavra de Moisés. Mas após 400 anos de cativeiro, fora da presença de Deus, preso a outros deuses, que na verdade não era Deus, Deus se lembra deles. Deus escuta o clamor deles. Deus escuta o gemido dele. Deus, não, eu vou compadecer deles, eu vou mandar alguém lá para tirá-los do cativeiro. Meu querido, você pode até não estar servindo a Deus, não estar obedecendo a Deus, mas Deus está vendo tudo que você está passando. E Ele quer cuidar de você, assim como Ele fez com aqueles egípcios, lá no Egito, os israelitas que lá estavam em cativeiro, como ele mostra aí no verso 8, e ele diz, por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Então veja bem, um povo que está afastado de Deus por um período de 400 anos, sofrendo as consequências. Agora Deus vai em busca deles e promete tirá-los de lá
levar para uma terra boa, uma terra vasta, quer dizer, espaçosa, para que eles pudessem ali ter com fartura, leite e mel. Era a comida favorável do tempo deles. Então, Deus leva esse povo para esse lugar, como ele está mostrando aí no verso 8. Leite e mel com fartura. Então veja como Deus age em favor do seu povo. Então Deus poderia ter deixado eles para lá. Ah, não, eles estão lá no cativeiro, estão lá no Egito, não está lembrando de mim, vou deixar eles para lá, deixa eles sofrer. Não, mas Deus se importou com eles, porque era um povo da promessa. Quem sabe você é uma pessoa que está fazendo parte da promessa de Deus, mas ainda não tomou posse da promessa. E Deus quer te libertar. Ele quer te libertar, assim como ele fez com o povo de Israel, que estava ali no cativeiro egípcio. Deus desapropriou ou desapropria 6 povos. Então presta atenção, Deus desapropriou 6 povos para dar a terra deles ao seu povo. Veja bem os povos que Deus tirou, desapropriou: cananeus, hititas, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus. 6 povos. Deus tirou, tomou as terras deles e deu ao povo de Israel. Por que Deus fez isso? Primeiro, porque era o seu povo. Mesmo estando afastado, era o povo da promessa. Segundo, porque aqueles povos não temiam a Deus, eram ímpios. Ele não tinha compromisso com Deus. Então Deus falou, então vou fazer o seguinte, eu vou tomar a terra deles e dar para o meu povo, que teme o meu nome, que é o povo da promessa. Então Deus existe. Deus apropriou 6 povos para dar as terras deles aos israelitas. Então veja bem, o amor de Deus para com o seu povo é incomparável. O amor de Deus é incomparável. Não tem como comparar. Em especial com aqueles que lhe obedecem. Noé, por exemplo, no dilúvio, após 150 dias na arca, Deus se lembrou de Noé. Está lá em Gênesis, no capítulo 8, versos de 1 a 3. Depois de 150 dias, Deus se lembrou de Noé. E manda o auxílio. Aí Deus vai escoar as águas para que Noé, a arca, pudesse encostar em terra seca, terra firme, para que Noé pudesse sair da arca. Cuidado de Deus, ele não esqueceu de Deus. Ele destruiu os ímpios, mas preservou Moisés, porque era um servo dele. Ou Noé, preservou Noé porque era um servo dele, desculpa. Então, Deus fez uma aliança com Noé, para não esquecer dele. Está lá em Gênesis, no capítulo 9, os versos de 8 a 13, nós vamos estar lendo agora. Gênesis, capítulo 9, os versos de 8 a 13. Vamos estar lendo esse texto aqui. Veja bem o que ele diz aqui. E disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com Noé: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo servo vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhum de vocês. Nunca mais será ceifado nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então veja bem, Deus faz essa aliança com Noé. Eu estou fazendo uma aliança com você e com seus filhos, com toda a sua descendência. E nunca mais eu vou destruir a terra com água, com dilúvio, para que o povo possa entender que eu fiz um concerto com você, uma aliança com você. Então Deus faz uma aliança com Abraão também.
Gênesis 18 fala sobre isso, nós vamos estar lendo. Então veja bem o que Deus vai falar aqui, Gênesis 18. Gênesis 18, verso 19, ele diz aqui: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então Deus fez uma aliança com Abraão, e agora Deus estava cumprindo essa aliança que ele fez com Abraão. Após a destruição de Sodoma, Deus lembrou-se de Abraão. Nós podemos ver isso também em Gênesis 19, o verso 29. Veja bem o que Deus fala aqui, através desse texto. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade onde Ló vivia. Por causa de Abraão, Deus livrou a Ló também. Então Deus fez uma aliança com Abraão, ouviu a palavra de Abraão, quando Abraão fez um pedido a Deus para que livrasse que a cidade, se tivesse ali pelo menos 10 pessoas justas. Deus falou: ó Abraão, se tiver 10 pessoas justas, não vou destruir. Mas nem isso tinha. Apenas lá em Sodoma existia Ló e a sua família. Então Deus, com aquela aliança que ele fez com Abraão, ele não destruiu Ló por causa de Abraão e a sua família. Então, querido, é uma aliança que Deus quer fazer com o ser humano. Ele fez com Noé, fez com Abraão e com outros mais. Nós vamos ver isso. Então, por que Deus se lembrou de Noé e Abraão? Por causa da sua fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus não se esquece de nós. Então Deus se lembrou da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó, como nós podemos ver isso lá em Êxodo, no capítulo 2, os versos 23 a 25, nós vamos ver aqui Deus falando sobre isso. Êxodo, capítulo 2, os versos 23 a 25. Diz aqui, Êxodo 2, versos 23 a 25. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o clamor deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, por causa da aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, Deus se lembrou do povo de Israel ali naquele cativeiro, depois de 400 anos. Deus se lembrou deles e foi lá em busca deles, tirando de lá, como nós já mostramos aqui, levando para uma terra vasta, uma terra que manava leite e mel. Então esse é o Deus que nós precisamos seguir, porque é um Deus que não esquece do seu povo. Então Deus se lembrou de Raquel também. Nós podemos ver isso em Gênesis, no capítulo 30 e o verso 6. Gênesis 30, o verso 6 diz o seguinte: então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Raquel era uma mulher estéril, ela não tinha filho, não podia produzir filho. Mas ela clamou ao Senhor. E quando ela clamou ao Senhor, Deus ouviu. Então Raquel era estéril, não tinha filho. Ela se sentia humilhada por sua irmã Lia. Então ela deu sua serva Bila, que era empregada dela, que era criada, a Jacó para que lhe desse um filho. Então passou-se um tempo, Deus lhe deu um filho, conforme nós vimos aqui em Gênesis, no capítulo 30, os versos 22 e 23. Então Deus se lembrou dela, né? Como ele diz aqui, ó. E então Deus se lembrou de Raquel,
Deus ouviu o seu clamor e tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deus tirou de mim a minha humilhação, porque ela era humilhada pela sua irmã, porque ela não dava filho, ela não produzia filho. Então, Deus agora ouve o seu clamor, atende o seu clamor e lhe dá um filho, porque o que ela dera antes não era descendência. Descendente agora é o que ela deu, a cria, como ele está mostrando aqui. Então Deus se lembrou de Raquel e deu a ela um filho, porque ela foi fiel ao Senhor, ela clamou ao Senhor com um pedido, né, muito chorosa, e Deus então ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido, dando para ela um filho. Mas não só esses aí, tem mais pessoas que Deus ouviu e se lembrou deles. Ana, por exemplo, Deus também se lembrou dela, não esqueceu. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, de 12 a 20, então não vamos ler o texto, mas você depois pode conferir aí. Então depois você pode conferir e ver como Deus ali abençoou Ana. Ana também não podia ter filho. A sua rival Penina, que era mulher de Acã, zombrava dela. E ela ficava chorosa, triste, passava dias sem comer, porque ela não dava filho, não podia ter filho. Então ela foi ao templo do Senhor, e ali no templo ela clamou ao Senhor, pediu ao Senhor que desse a ela um filho, tirasse aquela humilhação dela. E ali então Deus ouve a oração de Ana, e no tempo certo Deus lhe dá um filho, conforme está aí em 1 Samuel, capítulo 1, os versos de 12 a 20, você pode conferir. Então Deus ouve, meus queridos, quando nós clamamos ao Senhor com sinceridade de coração, Deus ouve o nosso clamor. Ele se lembra de nós e não nos deixa passar desapercebido, porque Ele é um Deus que é presente. Deus não é um Deus ausente, não. Deus é um Deus presente. Então veja bem, depois de tanto tempo de sofrimento de Ana, Deus se lembrou dela e ela deu um filho. E o salmista pede a Deus para não esquecer do seu povo. Está lá no Salmo 106, no verso 4 e 5, ele pedindo a Deus que não esquecesse do seu povo. Vamos ler esse salmo para nós conferirmos aqui. O Salmo 106, ele fala sobre isso, né? Vamos ver o que ele diz aqui, o Salmo 106. Deus, ali o salmista clamando a Deus, e Deus ouve ali o pedido do salmista, Salmo 106, verso 4 e 5, ele diz aqui: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio, quando os salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegra-me com a alegria do teu povo e louvar-te-ei junto com a tua herança. Então, ele pede a Deus para se lembrar. Lembra-te de mim quando tratares com bondade o teu povo. Então Deus trata com bondade o seu povo. Na hora de punir, também Ele pune. Se você errar com Deus, Ele vai te punir, porque Ele te ama. E a Bíblia diz que Deus nos corrige da mesma forma que um pai corrige o filho. Por quê? Porque ama. Então, por isso, Deus também nos corrige, para que não venhamos ficar dissolutamente rebeldes, né? Aí Deus então vai puxar a nossa orelha. Todo dia Ele está cuidando do seu povo. Deus nunca se esquece do seu povo. Conforme está lá em 1 Pedro 5, 7. Ele diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, todos os dias Deus está esperando você lançar a sua ansiedade para Ele, e Ele vai cuidar de você. É só você fazer isso de coração. Então, Ele nos manda, né, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E às vezes há momentos que pensamos que Deus esqueceu-se de nós.
Não, Deus não esquece. É que as nossas atitudes fazem Deus retardar a sua resposta. Não sei como é o seu relacionamento com Deus, mas uma coisa é certa. Deus não se esquece nem dos passarinhos do campo. Para você ver, nem dos passarinhos do campo Deus não esquece. Está lá em Lucas capítulo 12, o verso 12, 6, Lucas 12, o verso 6 e 7. Então o verso 6 diz, Deus não se esquece nem dos pardais. E o verso 7 diz, não devemos ter medo, porque nós temos mais valor do que os pardais. Então Deus não se esquece, até dos pássaros lá do campo. Deus se lembra deles, cuida deles. Ele diz que nós valemos mais do que os pardais. Então não precisa ficar com medo de perder o apoio de Deus, a bênção do Senhor, desde que estejamos de acordo com a sua vontade. Então Deus vai estar sempre lembrando de nós, Ele nunca vai esquecer, porque Ele não esquece o seu povo. É muito comum alguém dizer, parece que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de seu povo. Deus não esquece de ninguém. Às vezes somos provados por Deus nas adversidades para que possamos melhorar o nosso relacionamento com Ele. É isso que às vezes acontece. Vamos ver o que diz Zacarias. Vamos ver o que Zacarias fala. Para entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então vamos ver o que Zacarias está falando aqui. Veja bem. Zacarias, capítulo 13, o verso 8 e 9. Presta atenção no que Deus vai falar aqui. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terceira parte permanecerá, diz o Senhor. Aí o verso 9 vai dizer, colocarei esta terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Presta atenção no que Deus está falando aqui através de Zacarias. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Pandemia. Coronavírus. Nós já falamos em outra oportunidade. E aqui Deus está confirmando. Então, às vezes, nós somos provados. Provados aonde? Na pandemia. Provados aonde? No meio das pestes. No meio dos tumultos. Então, ele está dizendo aqui, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Quantas mil pessoas já morreram nesse momento? Nessa pandemia. E aí ele diz, todavia, a terça parte, que vai sobrar, permanecerá, diz o Senhor. Mas aí vem a prova do Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como a prata e a purificarei como ouro. Deus quer o seu povo purificado. Deus quer o seu povo refinado. Deus não quer seu povo sujo, não. Porque ele está dizendo aqui, o que sobrar do povo vai passar pela prova. E é o que está acontecendo com o povo do Senhor nesses dias. Estão passando por prova. É o que ele está dizendo aqui. Colocarei essa terça parte no fogo. Como o ourives coloca o ouro lá no fogo para derreter, tirar toda a impureza dele. É assim que Deus quer fazer com o seu povo. E ele vai fazer. E ele está fazendo. Então ele vai colocar no fogo. No fogo para ser purificado. E refinarei como a prata. E purificarei como o ouro. Aí depois de você estar purificado, preparado, aí ele vai dizer, ela invocará o meu nome, quer dizer, o povo, e eu lhe responderei, é o meu povo, direi. Aí Deus vai falar, você está me clamando, você está preparado, então eu vou te atender. E aí ele vai falar, e ela dirá,
o Senhor é o meu Deus. Então, queridos, Deus às vezes está nos provando. Nós temos que passar pela prova de vezes de fogo, como diz aqui. O que é a prova de fogo? É essa catástrofe que está acontecendo. As doenças que acontecem, as provações que vêm através das doenças, que você acha que às vezes Deus não está olhando para você. Não é, que Deus está querendo purificar o seu povo. Ele quer mudar a mente do povo, para que o povo tenha uma mente sadia, abençoada para buscá-lo. E aí ele vai ser o seu Deus. E você será dele, como ele está mostrando aqui nesse texto que nós lemos. Mas Tiago também fala, Tiago capítulo 1, o verso 2 e 3. Nós vamos ver aqui, Tiago falando. Vamos ver o que ele diz aqui. Mostrando na sua palavra, para que possamos entender o propósito do Senhor. Veja o que ele diz aqui. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3 aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Então você tem que passar pela aprovação. Não tem por onde correr. Vai ter que passar pela aprovação para ser aprovado por Deus. Então, veja aí agora o que diz o verso 12 desse mesmo texto. E agora presta atenção, como Tiago vai falar aqui. Feliz é o homem que perseverar na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, meu querido, às vezes você está dizendo, mas Deus não está se lembrando de mim, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por isso, eu não tenho uma moradia, eu não tenho emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é que você está esquecido de Deus, não, é que Deus está te provando. Deus está te provando, mostrando para você que você tem que mudar. Você não pode continuar com a vida que você está vivendo, fora dos propósitos de Deus. Então você vai passar pela prova, você vai passar pelo fogo, você vai ser refinado, como diz a palavra. E aqui Tiago está falando. Vou repetir o verso 2 e o 3. Então ele diz aqui, meus irmãos, considero motivo de grande alegria. Então você tem que ter alegria. O fato de passarem por diversas provações. E ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E aí agora Tiago vai dizer sobre a felicidade dos que passam pela prova. Feliz é o homem que perseverar na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Não importa, meu irmão, se você não tem uma moradia. Não importa se você não tem um bom salário. Não importa se você não tem as coisas que você deseja. Importa que você faça a vontade de Deus. Porque quando você passar por tudo isso aqui, no final você vai receber, como está dizendo aqui, a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A coroa da vida é para os que Deus ama. Não é para qualquer um. Mas primeiro ele tem que passar pela aprovação. Ele tem que ser provado para que ele possa receber essa coroa. A bênção, às vezes, demora a chegar, não é porque Deus esqueceu de nós, mas porque estamos sendo moldados na espera e com aquela situação. Estamos sendo testados até que a nossa fé se baseie no que Deus nos ensina ou nos diz na sua palavra. É o que Tiago está mostrando aqui. Então, Deus, às vezes, demora de nos mandar a bênção porque Ele quer nos provar primeiro. Irmãos, Deus nunca esqueceu daqueles que lhe obedecem e procura fazer a sua vontade. Hebreus 4 diz, Hebreus 4, verso 15 e 16, vou estar lendo agora. Hebreus 4. Vamos ver o que diz aqui, Hebreus 4.
Ele diz aqui, Hebreus 4, versos 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas se alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, veja bem, nós temos que passar por esse processo de provação. E aqui, nesse texto que nós lemos, mostra isso claramente. Porque nós temos um sumo sacerdote, ele não esquece de nós, mas ele olha a nossa conduta. Então, de acordo com a nossa conduta, é que ele vai trabalhar a nossa vida. Se você tem uma vida abençoada, se você tem uma conduta perfeita perante o Senhor, as bênçãos vão ser contínuas. Mas se você não tem, ele vai te passar pela aprovação, para depois te abençoar. E é nesse processo, nesse momento, que você vai achar que Deus às vezes está fugindo de você, que Deus não está te ouvindo, que Deus não tem prazer em você. Não. Deus não tem prazer nos nossos sofrimentos. Mas às vezes é preciso passarmos por eles para que nós possamos voltar para o Senhor e buscá-lo corretamente, como ele ensina na sua palavra. O Salmo 139, nós vamos estar lendo o Salmo 39, ele diz o seguinte, Salmo 139, o verso 5, ele diz aqui, veja bem como Deus não esquece, tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Então fica bem claro que Deus não esquece o seu povo. Ele está sempre em volta do seu povo, observando o seu povo. E ele está dizendo aqui, tu me cerca por trás e pela frente. Então Deus coloca um anjo à sua frente e coloca um outro atrás, para te proteger. E aqui ele diz, e põe a tua mão sobre mim. Aí vai colocar a mão sobre você. Mas para que isso possa acontecer, meu irmão, você precisa estar em comunhão com o Senhor, em bom relacionamento com o Senhor, para que ele possa ficar feliz com você. É como um pai, às vezes tem um filho que é desobediente, o pai não fica satisfeito com ele. O que o pai vai fazer? Vai corrigir para ele poder voltar a ser um bom filho. Assim é Deus, faz conosco também. Ele vai nos corrigir para que nós sejamos um bom filho, para que nós possamos ter uma vida abençoada por ele. 1 João, capítulo 3, verso 1 diz, então eu vou ler para vocês verem como Deus é maravilhoso. Vejam como é grande o amor que Deus, o Pai, nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então nós somos chamados de filhos de Deus, aqueles que obedecem à palavra do Senhor, aqueles que um dia aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é chamado filho de Deus, porque obedeceu à sua palavra. Então, queridos, vamos confiar no Senhor. E para finalizar, nós vamos ler um outro texto aqui, em Isaías 49, o verso 15. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso, para você ver que Deus não esquece do seu povo. Ele diz o seguinte, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não terá compaixão do filho que gerou? Ele faz essa pergunta, Deus faz essa pergunta. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então aí fecha, essa palavra que Deus não esquece de nós. Ele diz, a mãe, o pai pode esquecer dos filhos, mas eu nunca me esquecerei de você. Mas é bastante você obedecer a palavra, você viver de acordo com os princípios de Deus, porque se você não viver conforme a palavra do Senhor, os princípios do Senhor, então você vai ter que ser punido, passar pelas provações, pelo processo de purificação, para que você possa, então, ser abençoado pelo Senhor. Então, meus irmãos e amigos,
Por mais que você esteja em situação difícil, Deus se lembra de você. Descanse nele e ele agirá em seu favor, como diz o Salmo 37, verso 5. Descanse nele. Deleite-se nele. Descanse nele, deixa ele reagir ou agir em sua vida. Porque é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nós descansemos nele, deleitemos nele, para que ele possa agir em nossa vida em todos os momentos que nós precisarmos. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a entender mais essa palavra. Então, meus queridos, você que ouviu essa mensagem, transmita a outros, passe para outros, ajude a outros a ouvir e entender o propósito de Deus, as bênçãos do Senhor e entender que Deus não esquece dele. Às vezes é uma pessoa que está sofrida, angustiada, desesperada, sem esperança. Transmita essa palavra para ele. Mostra para ele que Deus está importando com ele. Agora, ele precisa de mudar de conduta para que Deus possa o abençoar. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Nós vamos estar orando, fechando essa parte. E você não esqueça de transmitir essa palavra a outros. Também, você que ainda não assistiu, que vai assistir pela primeira vez, você também possa assinar o nosso canal e divulgar para que outros mais e mais possam ouvir essa mensagem. Vamos estar falando com Deus, fechando essa parte da nossa palavra. Deus de amor e de imensa misericórdia, mais uma vez, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor para conosco, porque sabemos que o Senhor não esquece de nós. O Senhor está sempre lembrando de nós. Bom, Pai, obrigado por isso, meu Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.